Olá, bem-vindo, tudo bem com você? Vamos juntos recapitular o assunto deste tema geral da lição que fala sobre o Evangelho de João. E a lição 10 traz como título o caminho, a verdade e a vida. E o verso central está em São João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Jesus, essa pessoa maravilhosa, ele é único, ele é maravilhoso. Ninguém há como Jesus. Ele conhece o Pai profundamente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, enquanto esteve com os homens, ele procurou ensinar através de lições práticas da natureza, das coisas do cotidiano das pessoas, de modo que aqueles ensinos ficassem impregnados e quando eles lembrassem novamente daquele assunto estudado, a sua mente fosse naquela experiência que Jesus havia relatado. Então, o Pai enviou Jesus e Jesus fez as obras que o Pai lhe confiou. Tudo que Jesus fez foi a mandado do Pai. Então, quem via Jesus era para naquele tempo estar vendo o Pai. E nós hoje conhecemos a Deus através da revelação das Escrituras que testificam de Jesus. A lição desta semana, ela vem trazendo para nós os acontecimentos da última semana praticamente da vida de Jesus, né? Que antecederam a sua morte. E a lição de domingo vem trazendo o título Eu lhes dei o exemplo. Que exemplo Jesus nos deu? Vamos orar para que nós possamos mergulhar em águas mais profundas do estudo da palavra do Senhor. Querido Pai, obrigada, porque o Senhor nos conduz a cada instante em nosso viver diário. Obrigada por ter nos conduzido no estudo da tua lição da Escola Sabatina, que estes conceitos, estas lições em nós possam ficar, para que nossa fé no Senhor aumente, o nosso crescimento também seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu lhes dei o exemplo. O discurso de despedida de Jesus traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. E quanto a este assunto da lição de domingo, no livro O Desejado de Todas as Nações, diz que no cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Ali Jesus via diante dele aquele grupo pequeno que ele quis ter com ele nos seus últimos dias. E este grupo pequeno que o acompanhavam, que eram os 12 discípulos, né? Eles não estavam muito bem. Eles não estavam tão bem uns com os outros e nem com o Pai, nem com Jesus. E nessa última noite em que estava com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Por quê? Porque entre eles havia contenda. Entre aqueles discípulos, eles discutiam entre si quem seria maior. Eles brigavam por supremacia. E eles não colocavam os outros em primeiro lugar, mas eram a si mesmos. Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Surgira entre eles uma dissensão. E na festa da Páscoa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes. E nessa ocasião se fizeram os preparativos para este serviço. O jarro, a bacia, a toalha, ali estavam prontos para a lavagem dos pés. Mas não havia um servo presente. Não havia quem fizesse este serviço. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar esta parte de servo. Os discípulos estavam em contendas, estavam brigando por supremacia, quem seria o maior, quem ficaria do lado direito ou esquerdo de Jesus, se ele assim assumisse o trono aqui na terra, porque o pensamento deles eram as coisas aqui de baixo, terrenas. E ninguém decidiu ali, diante desse cenário posto para a ceia, ninguém entre eles decidiu se humilhar, ser o servo. Por seu silêncio, eles recusavam a se humilhar. E os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo
para ver o que eles fariam. Então, como ninguém se manifestou para servir, para fazer o papel de servo, o próprio Jesus se ergueu da mesa, colocou de lado a sua veste exterior, tomou uma toalha e cingiu-se. Todos os olhares dos discípulos foram para Jesus. E esse relato está registrado no livro de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Vocês podem, com certeza devem ter estudado durante a semana este relato, essa narrativa. E ali, um dos últimos atos da vida de Cristo aqui na Terra foi cingir-se como servo, a desempenhar este serviço. E é interessante também que com grande veemência, Jesus foi lavando os pés de um por um dos discípulos. Quando Jesus chegou na vez de Judas, Jesus leu o coração de Judas. E Judas, ele se enterneceu, mas ele não se arrependeu do seu trato já feito com os líderes religiosos de entregar Jesus. Jesus, ao lavar os pés de Judas, foi mais uma oportunidade de Judas se arrepender para que não traísse o Filho de Deus. Mas Judas não se rendeu. Ele, como aquele homem ali, que ele esperava, ele tinha expectativas que fosse o rei terreno deles, estava se humilhando, lavando os pés empoeirados dos discípulos. Este não seria um rei ideal. Então ele resolveu por vez continuar com seu plano maligno de entregar o Filho de Deus. E quando Jesus se cingira com a toalha para lhes lavar os pés, desejava por aquele mesmo ato lavar-lhes também o coração, do coração a discórdia, o ciúme e o orgulho. Isso era de muito mais importância que a lavagem dos pés empoeirados. Quando Jesus começou a lavar os pés de todos os discípulos e chegou na vez de Pedro, não, Senhor, os meus pés não, nunca lavará os meus pés. Mas Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se eu não lavar você não vai ser salvo. Nós aprendemos com todo este discurso aqui de comportamento de Jesus perante os seus discípulos, que nós precisamos aprender muito. Precisamos aprender a lição da humildade. Render o nosso coração para que Jesus nos lave. Porque por nós mesmos nós não conseguimos ser salvos. Lembram quando Adão e Eva pecaram e eles fizeram roupas de folhas de figueira para eles, como se ali aquele ato fosse suficiente para cobri-los do pecado? Não, não foi suficiente. Foi preciso a veste de pele de cordeiro, e aquele cordeiro simbolizava Jesus. Esse Jesus agora estava ali, lavando os pés dos seus servos, dos seus discípulos, fazendo o papel de servo, porque Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E ele veio nos ensinar que nós aqui também, enquanto seus discípulos, nós somos chamados para servir, para fazermos o papel de servos uns dos outros e também para a humanidade sofredora. A gente ainda aprende aqui nessa história que Cristo estabeleceu o exemplo da humildade para que seu povo não fosse extraviado pelo egoísmo que habita no coração natural e se fortaleça com o servido ao próprio eu. Então Jesus quer nos ensinar a nós nos esvaziarmos do egoísmo que habita em nosso coração e que nós não venhamos fortalecer a carne, o próprio eu. Na vida e ensino de Cristo, Deus deu o perfeito exemplo de abnegado mistério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si. Deus, Criador, criou o mundo, mantém todas as coisas. Ele está constantemente ministrando em benefício dos outros. Deus faz o sol e a chuva para toda a humanidade. Então o céu está sempre servindo, sempre servindo. Deus quer que nós saiamos para servir como ele serviu. Deus quer que nós sirvamos o mundo que está cheio de pessoas necessitadas do nosso ministério de serviço. Nós fomos chamados para servir. Então a lição
deste dia de domingo, fala sobre o exemplo que o Senhor Jesus deu aos discípulos e, consequentemente, a nós. O que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante? Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele queria ensinar a importância da humildade. Poder e autoridade, bênçãos e privilégios devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. A lição de segunda-feira vem falando sobre a volta de Jesus. Certamente voltarei. Certamente voltarei. Tendo então Jesus lavado os pés de seus discípulos, Jesus fala que seria traído por um, que seria Judas, e negado por outro, que seria Pedro. Mas antes disso, o verso 21 diz que Jesus se angustiou em espírito. Jesus está para sair do centro de Jerusalém para o Getsêmani. De lá será trazido, preso, para ser condenado e pendurado numa cruz. Que angústia! Que momento solene para o nosso Deus Criador. Mas ainda no cenáculo ali, e ainda angustiado, ele instruiu seus discípulos. Jesus falou o que mais a humanidade precisava saber. Sabe o que nós precisamos saber? É que um dia ele vai voltar. Amém? Jesus voltará. São João 14, de 1 a 3, em que contexto Jesus disse essas palavras? Foi no contexto dessa angústia. Que ele sairia ali do centro de Jerusalém para o Getsêmani, depois para a cruz. Nesse contexto, Jesus falou para os discípulos que ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Um dia ele voltará. E enquanto nós o aguardamos, nós não estamos sozinhos. Temos o nosso Consolador chamado Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, louvado seja Deus, e vos recebereis, para que onde esteja Jesus, esteja eu e esteja você também. Então essa promessa, independente das circunstâncias, da angústia que eu ou você possamos passar, ou estar passando, temos esta promessa de que Jesus voltará. Ele vai voltar. E qual é a base para confiarmos nessa promessa? É o cumprimento das profecias. Das profecias que Jesus já falou e já aconteceu. E a outra base para a nossa confiança nessa promessa da volta de Jesus é que ele que fez a promessa, ele é fiel. Nós precisamos confiar naquele que fez a promessa. Jesus prometeu. Permaneçamos confiando na promessa e naquele que fez a promessa, porque Deus é fiel. A lição de terça-feira vem falando sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. De repente, como que saindo do cenáculo ali, Jesus fala uma coisa e ouve uma questão vinda de seu discípulo, Tomé. Tomé fala o seguinte, no capítulo 14, versos 4 e 5, diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus disse, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele deu aqui uma de desentendido, né? Nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem qual é o caminho. Quantos de nós, às vezes, também fazemos esse papel de desentendidos? Quantos de nós estamos caminhando há tanto tempo com Jesus e às vezes nos comportamos como Tomé? Muitos de nós estão esquecendo o caminho para o céu, errando o caminho. Senhor, qual é o caminho? Foi a pergunta de Tomé. E muitos de nós estamos esquecendo o caminho, o verdadeiro caminho. Jesus fala então um dos versos mais conhecidos da Bíblia. E este verso de São João 14,6, que Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, se tu não andar no caminho que sou eu, tu não vai chegar a Deus. Irmãos e amigos, este verso, para muitos que não conhecem a Bíblia, sabem de cor o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta ou nada me faltará.
Quando eu não conhecia a Bíblia e nem Jesus, o verso que eu conhecia da Bíblia de cor era este: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este era o único verso que eu sabia de cor. Este verso era a Bíblia resumida para mim. Era o único verso que eu sabia. Então Jesus fala esse verso nesse contexto aqui, quando Tomé pergunta para onde ele vai, porque ele não sabia o caminho. Que pergunta Tomé fez, né? Nós já lemos aqui. Como Jesus respondeu? Tomé perguntou sobre a direção a seguir, se não sabiam para onde Jesus estava indo. Jesus, ele é o caminho. À medida que nós seguimos por esse caminho, nós aprendemos a verdade dele. E que, por sua vez, nos conduz à vida abundante, a vida abundante neste mundo e a vida eterna que está por vir. Este caminho nos conduz à vida abundante nesta terra e à vida eterna que está por vir. Cristo é o único caminho para o Pai. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Eu moro em Marabá. Nem todos os caminhos chegam a Marabá. Tem as estradas que conduzem a Marabá. Tem as BRs, as rodovias que conduzem para a cidade de Marabá. Então, esse ditado que todos os caminhos levam a Deus não é correto. Porque a Bíblia responde que Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Por que Jesus? Porque ele é o único que é justo e pode remover nossos pecados. Porque Jesus foi quem morreu para nos salvar. Ele é o único que pode substituir a nossa morte pela vida eterna. É o Jesus que é o substituto. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Porque no mundo em constante mudança, permeado por corrupção e engano, Jesus permanece como a verdade absoluta e imutável. Não há variação em Jesus, nem nas suas palavras. Por isso, só há salvação na pessoa de Jesus. E aqui, quando Jesus responde a Tomé, Filipe é motivado a fazer uma pergunta que está no verso 8. Filipe fala o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus vem e responde para ele o seguinte: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Mesmo com Jesus há uns 3 anos, os discípulos ainda manifestavam a influência recebida da liderança espiritual que tinham antes, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas. Eles ainda tinham aquele ranço de conhecimento que eles tinham aprendido na escola deles. E aqui Jesus vem e fala para Filipe: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê o Pai, vê a mim. Se conhecemos o Filho, certamente conhecemos a Deus, pois Jesus é a revelação perfeita e suprema do caráter de Deus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, disse Jesus no capítulo 12, verso 45. E aí hoje muitos querem ver o Pai. Quer você também ver o Pai? Estude as Escrituras e Deus se revelará a você. E você vai conhecer Jesus, vai conhecer o Deus Pai, vai conhecer o Deus Espírito Santo, na palavra revelada, que ficou para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, para nos revelar quem é Deus. Não vá fazer como Filipe, se você tem a Bíblia, a palavra viva, nas suas mãos. Quarta-feira, eu sou a verdade. Jesus já falou aqui que ele é o caminho, eu sou o caminho. Agora, eu sou a verdade. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? João 1, 17, João 1, João 8 e João 14. E capítulo 15 também. Esses textos diz que Jesus é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia, simplesmente. Mas a verdade está ligada a uma pessoa. Ou melhor dizendo, a verdade é Jesus. Eu sou a verdade. Ele disse aqui no São João 14,6. Eu sou a verdade. Ponto final. Por meio de Jesus, nós vemos com clareza o mundo ao nosso redor. Porque ele é o sol que ilumina. Conhecendo Jesus,
ele nos liberta da ignorância do pecado, da ignorância do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, São João 8,32. Essa verdade nos torna livres. Só Jesus pode nos libertar, porque só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode nos dar vida nova. Só Ele pode iluminar o nosso caminho. Só Ele pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Jesus, que é a verdade. Ao falar ser a verdade, Jesus estava afirmando que a sua palavra era a verdade. Agora, se Adão, ali no jardim, não tivesse comido do fruto proibido, Jesus não estaria saindo do cenáculo agora para o Getsêmani e do Getsêmani para o Gólgota para morrer, porque duvidaram da palavra de Jesus. Jesus falou para não comerem do fruto e eles duvidaram da palavra, duvidaram da verdade que é Jesus. E por isso Jesus agora estava pagando um preço, porque lá no passado duvidaram da palavra que é Jesus, que é a verdade. Quinta-feira, as Escrituras e a verdade. O Evangelho de João, as Escrituras desempenham, no Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação da verdade. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus e o que ele veio fazer neste mundo. João 5, 38 a 40, o que Jesus disse sobre as Escrituras? Jesus falou ali que as Escrituras testificam de Cristo e levam as pessoas até Ele. Eu fui até Jesus através das Escrituras, através do estudo da Bíblia. A Bíblia foi me revelando quem é Jesus. E ao me revelar, o Espírito Santo foi me convencendo das verdades aprendidas para que eu andasse nelas. Então, a Bíblia inteira testifica da verdade e nos convida a conhecê-lo para sermos livres. Essa verdade nos liberta. E ela nos libertando, nós temos vida eterna. Após a ressurreição, ao revelar o significado do seu ministério, Jesus primeiro apontou as Escrituras. Por que isso é tão importante? Porque Jesus considerava as Escrituras o fundamento de todo o ensino e experiência. As Escrituras validariam o seu ministério e a sua obra. A Bíblia não é um livro didático de ciência ou um livro de português. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. A Bíblia não explica isso. Mas ela apresenta o sentido do universo e da vida. A Bíblia é a chave que abre a porta, é a luz que nos permite enxergar. Sem ela, sem a Bíblia, estaríamos no escuro, porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós precisamos nos permitir andar nesse caminho que é Jesus, vivendo a verdade que ela nos ensina, que ele nos ensina. Ao seguir Jesus, ou seja, o caminho, nós caminhamos com ele e nós aprendemos a sua verdade, que leva à vida abundante e à vida eterna. O que você faria ou está fazendo com a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como a certeza da vinda de Cristo impacta nossa vida cotidiana. Se nós temos essa certeza que Jesus vai voltar e ele vem buscar um povo que se preparou, um povo que aprendeu dele, e ele deixou um livro para nos ensinar como herdar esta vida eterna, para que possamos receber a vida eterna quando ele voltar. E se eu hoje não faço da Bíblia o meu alimento, se eu não faço da Bíblia a minha bússola, se eu não faço da Bíblia a luz para iluminar o meu caminho, eu permanecerei nas trevas, errarei o caminho e não irei para o céu. Que nós possamos deixar
a luz que é Cristo brilhar em nossa vida. E para brilhar em nós, para nos fazer viver, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos examinar as Escrituras para que nós tenhamos vida abundante aqui na terra e vida eterna por ocasião da volta de Jesus. Porque ele vem, certamente voltarei. Que esta promessa da volta de Jesus motive o nosso coração, o nosso viver diário a nos fazer mergulhar mais profundamente nas Escrituras, para que as verdades aprendidas possam fortalecer a nossa fé, não nos fazer duvidar dessa promessa, nos preparar para a volta de Cristo e ajudar outras pessoas também a se prepararem para o encontro com o Salvador. Que o Espírito Santo nos conduza ao estudo da palavra, a vivermos pela palavra, fortes na palavra, e levarmos essa palavra a outras pessoas. Que possamos servir Jesus hoje, alimentando outras pessoas com o Evangelho eterno, que é a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.